Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje, com um tema muito especial para mim, mundo jurídico. Fiz o convite para pessoas que, ao longo da minha vida profissional, foram pessoas que, de alguma forma, estabeleceram uma grande referência. Com vocês hoje, doutor Reinaldo Limiro, advogado empresarial, um dos precursores da recuperação judicial aqui no estado de Goiás. Seja muito bem-vindo, doutor Reinaldo. O prazer é meu, Giovanni, de estar no programa Controverso e de poder contribuir de alguma forma com algumas ideias para o mundo jurídico. Reinaldo, você já está na minha listinha aqui, já tem bastante tempo. Faltava apenas achar a forma certa de abordar, viu? Bom, fico muito satisfeito. Estar na sua lista significa estar em grande conceito. Isso me deixa lisonjeado. Muito obrigado pela sua presença. Assim também, gente, nós temos hoje uma pessoa extremamente importante para nós, doutor Tênio do Prado. Doutor Tênio do Prado, advogado agrário, seja muito bem-vindo. Satisfação é toda minha participar do programa Controverso, uma honra poder estar aqui. Tênio, você que assume essa importante função de embaixador da Rede Internacional de Excelência Jurídica e também esse trabalho que você tem desenvolvido lá à frente da ADFEGO, né? Associação das Pessoas com Deficiência Física aqui do estado de Goiás. Seja muito bem-vindo, eu acho que nós vamos ter aqui um ambiente muito positivo para discutir esses temas conosco, ok? Estamos à disposição para contribuir com a cultura jurídica, os princípios gerais de direito e poder dar a nossa opinião. E, por falar em opinião, no estado de Goiás não tem condição de discutir mundo jurídico ou opinião jurídica se não passarmos por ele, presidente do IBCRIM, o Instituto Bezerra Rocha de Ciências Criminais, ex-conselheiro seccional da OAB, meu colega, meu amigo, advogado criminalista, articulista do Diário da Manhã, doutor Manuel Bezerra Rocha. Tudo bom, Manuel? Como é que está, doutor? Estou bem, Giovanni, obrigado pelo convite, é uma satisfação plena estar aqui e espero contribuir com o debate jurídico. Rapaz, eu vou começar exatamente por você, doutor Manuel. Pois não. Doutor Manuel, fala um pouco pra gente do que tem sido essa experiência à frente aí do Instituto Bezerra Rocha, o que você está imaginando e qual é a importância hoje de um Instituto de Ciências Criminais hoje no estado de Goiás e no Brasil? Pois não. O Instituto Bezerra Rocha de Estudos Criminais, ele surgiu em 2005 e passou por um tempo inativo e agora retorna dentro da modernidade que se exige, explorando as mídias sociais e voltou no afã de ser um grande contribuidor para o debate das questões que estão tão em voga. Nós passamos por uma questão política muito grave, uma bipolaridade na política, a sociedade se dividindo, a comunidade jurídica também se dividindo, e o Instituto surge no sentido de aprimorar o debate, levar esse debate, o esclarecimento jurídico, o esclarecimento da cidadania, da democracia para as universidades, para o meio acadêmico e também para a sociedade que não tem acesso às universidades. Eu te acompanho, doutor Manuel, já há bastante tempo, através da sua coluna, dos seus artigos no Diário da Manhã, que são bem periódicos mesmo. E, via de regra, você é como o meu programa, controverso, né? Parece que você consegue não agradar ninguém. Você acha que isso é falta, essa capacidade que a gente tem muitas vezes de não conseguir agradar todo mundo? Você entende que isso hoje é um pouco de deficiência das pessoas, de cultura geral? Giovanni, eu não sei, eu acho que a sociedade, principalmente no meio jurídico, nesses tempos de pós-verdade, né, as pessoas têm medo de discordar. Né? Criou-se a política, o conceito do politicamente correto. As pessoas têm medo de discordar, têm medo do dissenso e acaba se enveredando por senso comum. Quando se envereda por senso comum, você corre o risco de criar uma sociedade de autômatas, de pessoas programadas, e eu creio que com esse advento das mídias sociais, onde todo mundo passou a ter voz, como acho que diria um dramaturgo polêmico brasileiro, que os idiotas perderam a modéstia, então tem espaço para todo mundo.
E nesse massacre midiático, nesse massacre digital, as pessoas tomaram medo de manifestar a sua opinião e acabaram partindo para o senso comum. E você não tem medo de uma opinião como essa, que eu comungo de forma contundente, né? Mas você não tem medo de uma opinião como essa parecer um pouco de arrogância, não? Tipo assim, esse aqui é o pai da verdade. Não, ao contrário. Ao contrário, a verdade estabelecida, ela é plena, né? Ela forma o senso comum. Então, quando eu procuro sair do senso comum, e não procuro sair do senso comum apenas por sair, mas buscando um fundamento, eu acho que há um ato de resistência e até de liberdade. Não vejo como arrogância, porque eu acho que o arrogante é aquele que impõe a sua verdade. No momento que eu sou resistência, eu acho que eu sou a parte frágil ou pelo menos me coloco como vitrine para ser apedrejado. Vamos trazer aqui também agora para a nossa conversa, ele que é autor, dentro dessa representação como embaixador da Rede Internacional de Excelência Jurídica, nós temos a obra Juristas do Mundo. Né? A obra Juristas do Mundo é um compêndio, né, com vários autores. Ela foi exatamente colhida de pessoas das mais diversas nacionalidades e o representante brasileiro, um dos representantes brasileiros nessa obra, é exatamente o doutor Tênio do Prado, que é autor da temática O Direito de Acessibilidade no Brasil. Tênio, fala um pouquinho dessa obra para a gente. A rede, ela procura colocar em evidência esses pontos de vista, são a foto daquele momento, daquela realidade, normalmente prezando para que sejam temáticas de interesse da comunidade jurídica e da sociedade, não só no Brasil, mas em todo o planeta. E o tema abordado, acessibilidade, ele vem de encontro a uma necessidade da pessoa com deficiência, mas também de todo cidadão do planeta. Ele não tem um ramo específico, né? Eu quero agradecer você, né, pela obra que você me presenteou, e ele trata desde o direito digital até a questão da identidade da pessoa humana, a função administrativa dentro da Colômbia, a forma como é que é o sistema colombiano da gestão administrativa. Você abordou um tema extremamente complexo no Brasil, que é o direito da acessibilidade no Brasil. O que nós temos que prestar atenção na acessibilidade no Brasil enquanto juristas? Então, eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, da elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, onde definiu-se vários, aperfeiçoou conceitos lá da Convenção para aplicação prática. Então, acessibilidade, por exemplo, é um deles. O tipo de acessibilidade estão previstos lá nas normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é uma criação de uma ou de outra pessoa, são seguindo padrões mundiais. E acessibilidade ela é muito mais do que aquela barreira arquitetônica, que é o que a gente imagina. Existe acessibilidade de espaços físicos, mas existe também acessibilidade atitudinal das pessoas, forma de tratamento, vários tipos de acessibilidade. A material didático, em braille, a linguagem de Libras, a comunicação de uma forma. Então, a acessibilidade não é só dessa forma. Tênio, eu queria aproveitar, você, assim como eu e assim como o Dr. Manuel Rocha, você já compôs a Comissão de Direitos Humanos, não é isso, Dr. Manuel? Já. Você já foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil? Integrei a Comissão de Direitos Humanos e fui o primeiro presidente da Comissão de Direito Criminal que surgiu por proposição minha. E você também foi Você também foi... Eu criei a comissão da pessoa com deficiência na OAB e no Conselho Federal da OAB e presidia ambas por 2 mandatos. Anteriormente, você também era do Direitos Humanos. Também participei de Direitos Humanos. Hoje parece que essa questão de direitos humanos, quando a gente repercute que a acessibilidade ela está inclusa dentro dessa questão de direitos humanos, ela não tem mais a mesma força. O que é que se perdeu dos direitos humanos que ele não consegue mais emprestar
importância para um tema tão forte como esse? Bom, primeiro que direitos humanos deve ser visto como um gênero. E dentro desse gênero existem aí várias espécies de direitos humanos, por assim dizer. Então você tem direitos humanos relacionados a algumas partes da sociedade consideradas ou em desnível com outras pessoas, como a pessoa com deficiência, a mulher, e a mulher na condição de gestante, em condições de amamentação, existe a pessoa negra, existe as pessoas homoafetivas. Então, existem vários segmentos dentro de direitos humanos e também existe também as pessoas que são os encarcerados, que também respondem por algum tipo de delito que praticou durante sua vida, e tem também as situações das vítimas, que também existe uma participação de direitos humanos. Porém, quando há uma situação em que o poder público, o Estado, ele causa algum dano à integridade da pessoa, de qualquer natureza, ele é visto como direitos humanos, diferentemente de quando uma pessoa da sociedade, por exemplo, um infrator penal que pratica algum ato contra um policial, por exemplo, aí é onde as pessoas da sociedade, da comunidade em geral... Tênio, o que muita gente não sabe, inclusive, é que a própria Polícia Militar tem a sua questão de direitos humanos internas, assim como todos os órgãos de polícia possuem as suas comissões de direitos humanos, né? Sim. Mas a fragilidade desse direito para poder chegar em resultados, você percebe isso como uma realidade hoje, em 2020? Percebo. E o país, o mundo, ele está num momento de questionamentos e evolução. Com essa abertura de debates virtuais e tudo mais, existe sim evolução. Você acha que é por falta de informação? Um pouco por falta de informação, um pouco por falta de divulgação e um pouco por falta de aperfeiçoamento. O direito humano, ele não é estanque, ele tem que ser atualizado. Manuel Rocha, o que você acha? Você acha que é por falta de informação ou tem um pouco de má vontade? Olha, Giovanni, eu entendo que atualmente há uma deformação do conceito de direitos humanos. Isso é um trabalho bem feito, é um trabalho midiático, é em razão do excessivo número de programas policiais que eles colocam o cidadão contra a polícia ou o cidadão contra o policial contra o cidadão. Então, hoje, falar em direitos humanos, a sociedade hoje tem como o direito de proteger bandido. Foi daí que começou, que começaram as desinformações. Não tem absolutamente nada a ver. Direitos humanos é um conjunto de princípios de respeito, de promoção da dignidade da pessoa humana, e ele corresponde àquilo que o fim da sociedade, que é caminhar para um estado de aperfeiçoamento civilizatório. Então, como o doutor Tênio disse, ele oscila. O conceito de direitos humanos, às vezes há um regresso, há um retrocesso, mas depois há um progresso. E eu digo que essa deformação do conceito de direitos humanos, ela não é algo universal. Eu digo que é mais regionalizado e circunscrito a países ou sociedade com baixa capacidade de informação e com tendências mais ou menos autoritárias e de péssimo grau intelectual. Agora eu pergunto para vocês dois. Nós estamos tendo uma guinada de mudança no mundo, né? Um mundo mais pragmático, um mundo que exige mais produtividade, um mundo que exige mais das pessoas que compõem essa nossa sociedade, que elas sejam extremamente proativas. A experiência que vocês trazem, isso tem dificultado essa questão da dignidade da pessoa humana? Tênio? Bom, questão da acessibilidade, a pessoa com deficiência, por exemplo, e aonde é que obras como essa sua, aonde que comissões como as que nós participamos de proteção ajudam a garantir essa existência, essa existência com qualidade? Bom, eu entendo que são políticas públicas que elas devem ser
implementadas de uma forma de alcançar o ser humano. A pessoa com deficiência ela está inserida nesse contexto, mas você tem a pessoa idosa, você tem as pessoas que estão com uma situação momentânea de recuperação, vítima de um acidente. São pessoas que, de uma forma geral, a criança, vários tipos de pessoas na sociedade, em algum momento, vai precisar de tudo isso. Ou seja, são existências humanas que precisam ter a sua interlocução com a sociedade, os benefícios da sociedade garantidos, né? E é por isso que nós temos todas essas estruturas à disposição. Exatamente. Agora, o nosso tema não é só sobre isso, não. Nós vamos conversar sobre o mundo jurídico em vários aspectos. E para isso, que eu vou trazer também para a nossa conversa, ele que foi secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados, foi candidato a presidente, trouxe várias propostas de transformação, de participação, doutor Reinaldo Limira, advogado empresarial. Tudo bom, doutor Reinaldo? Graças a Deus, Giovanni, tudo bem? Estamos aí na luta há 45 anos e graças a Deus temos tido sorte na nossa advocacia, no nosso trabalho realizado. Sorte, né, Reinaldo? 45 anos, vai ter sorte assim. Os cassinos querem você longe, né? Graças a Deus. Manuel Rocha, uma pessoa com 45 anos de atividade profissional, nós, com cada qual aqui, com 30, 28, 29, 30 anos de atividade profissional, é muita sorte mesmo, né? É muita sorte e sem contar que é o consagrado, é uma referência na área dele, né? É uma pessoa de muita inspiração para muitos acadêmicos. Reinaldo, Obrigado. tem muita coisa que eu quero que você venha compartilhar, quero que você apresente a tua obra também. Diga, vamos conversar um pouco sobre o aspecto, vamos sair um pouco dessas relações que nós temos trazido para a gente possa mergulhar no mundo jurídico. Mas isso, no próximo bloco. Fique conosco, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta, segundo bloco do programa Controverso. Muito obrigado você, telespectador. Muito obrigado você, internauta, que está nos acompanhando já ao longo desses 3 anos. Por favor, faça o teu registro lá, o acompanhamento no Instagram, está apresentando aqui, também no Facebook, onde nós temos debates permanentes e a continuação dessas conversas com os nossos entrevistados. E lá no YouTube você tem o programa completo, sem cortes. Você clica lá na campainha e você vai sempre estar informado das novidades que o programa Controverso traz para você. Nós estamos aqui com a presença do doutor Reinaldo Limiro, que veio apresentar no nosso programa a obra A Recuperação Judicial Comentada, artigo por artigo, Lei 11.101 de 2005. Reinaldo, o que nós vamos encontrar em recuperação judicial? Você que foi um dos precursores do tema aqui no estado de Goiás. Muitas coisas interessantes existem nesta Lei 11.101 de 2005, Giovanni. Mas é necessário que nós façamos um pequeno retrospecto para que nós possamos chegar no acme desta Lei 11.101. Nós vivíamos até a data de 9 de junho de 2005 sob a égide do Decreto-Lei 7.661 do ano de 1945, que regulava a falência nos seus moldes antigos e a antiga concordata. Era um outro planeta, não era nem planeta Terra, né? Completamente. Em 1945. Planeta, porque esta lei vigorou durante 60 anos, embora com algumas modificações, mas ela foi chegando num ponto de desuso, de inacreditabilidade com relação aos seus atores, que ela não tinha como prosseguir mais. Daí, então, é que surgiu, né, esta Lei 11.101, trazendo uma nova roupagem para a própria falência e uma roupagem completamente nova, agora sob o título de A Recuperação Judicial de Empresas, que substituiu com muitas vantagens a antiga concordata. Na antiga concordata, tinha simplesmente o
então comerciante, 2 anos para poder pagar os seus clientes num processo de concordata. E os próprios devedores, que eram somente os da classe quirografários, não tinham praticamente nenhuma intervenção no processo. É bom lembrar que o quirografário, nós temos um telespectador e um internauta que muitas vezes não entende a nossa linguagem. Ele é o desprestigiado, aquele credor que tem menos prestígio, né? O valor menor, ou então a ordem dele de recebimento seria desprestigiada. É uma verdade, ele não tem sequer uma garantia, ele fica lá para o final da fila, na ordem de recebimento. Uma fila que não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma, e às vezes pode sair, né, do processo de falência, talvez sem receber nada. Mas a recuperação judicial, que veio substituir com muitas vantagens, então, o Instituto da Concordata, ela trouxe em seu seio agora uma classificação diferente dos credores. Então, tem 4 categorias de credores, e todas as 4 categorias de credores têm participação ativa. Ocorre em determinado momento, se houve alguma objeção numa apresentação de um plano de recuperação judicial, se houve alguma objeção de algum credor, e qualquer credor pode fazer qualquer objeção, aí necessariamente o juiz tem que designar uma Assembleia Geral de Credores. E é nesta oportunidade onde o devedor, que é o recuperando, frente aos seus credores, é que terá a oportunidade, nessa Assembleia Geral, de discutir aquele plano de recuperação judicial apresentado. Hoje não há tempo mínimo nem tempo máximo. A Assembleia Geral é que define quantos anos, por exemplo, vai se durar um processo de recuperação judicial. Hoje existe a questão dos deságios, porque um grande jurista, o Dr. Lobo, disse que a recuperação judicial é a ética da solidariedade, onde devedores e credores têm que ser solidários para reconhecer o estado daquela pessoa que se encontra em necessidade econômica e financeira, e os seus credores, diante daquilo, obviamente, talvez tenham que abrir mão de determinados créditos. E é onde nós entendemos é que pode-se chegar ao final de uma recuperação judicial, onde o recuperando tenha sucesso. Porque o percentual daqueles que recuperam hoje é um percentual muito pequeno. Mas tudo isso deve-se, principalmente do meu ponto de vista e pela nossa experiência, é que as pessoas, quando se encontram em situação de dificuldade econômica e financeira, esperam mais 1 mês, esperam mais 2, amanhã eu vou receber um crédito que eu não contava, depois da manhã a economia vai melhorar e vai entrando para o buraco, e quando procuram um advogado para uma recuperação judicial, às vezes ele não tem caixa, às vezes ele não tem futuro nenhum, e quando se defere o pedido, normalmente fecham-se todas as porteiras. Reinaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós vivemos um capitalismo aqui no Brasil muito complexo. A ignorância nos faz um capitalismo onde muita gente tem o empresário, o empreendedor, a atividade empresarial como quase hostil, né, à sociedade. A lei de recuperação judicial, o objetivo dela é proteger o empresário ou proteger a sociedade? Ambos e mais alguém. Segundo o artigo 47 dessa Lei 11.101 de 2005, a finalidade dela é proteger os empregos, proteger os direitos do credor e dar fluxo à própria sociedade. Porque imagina-se numa determinada cidade, onde uma grande empresa emprega praticamente todos, imagina se ela venha a ter um processo de falência. Então é onde essa lei vem e que traz determinados antecedentes que permitem com que se chegue numa situação e às vezes, ao invés da pessoa falir, ela possa tentar uma recuperação judicial, onde se suspende todas as execuções, todas as cobranças contra o recuperando, e aí, naquele tempo, às vezes ele pode, de acordo com o plano de recuperação judicial bem feito, né, ter e dar continuidade à sua atividade. Então, a proteção que a lei trouxe agora é muito e completamente diferente daquela que vigia até o ano de 2005, porque ela traz o interesse dos credores, o interesse do devedor, o interesse dos trabalhadores e o interesse da sociedade embutido nessa situação. Por que nós devemos proteger e olhar melhor as empresas brasileiras, Reinaldo? Olha, a empresa brasileira, nós que vivemos no capitalismo, é quem gera empregos. Você disse há pouco tempo que o empreendedor aqui no Brasil, às vezes, é até visto com certas hostilidades. E é uma verdade, lamentavelmente. Entretanto, o atual governo já implementou medidas, a exemplo do governo passado, como a reforma trabalhista, desonerando em parte a atividade econômica. Por quê? Ora, isso é uma lógica que tem que existir, porque se quem gera emprego são os empreendedores,
ou seja, são as sociedades empresárias, esses são os empresários individuais, há que se facilitar para que essas pessoas não tenham uma carga muito grande. Porque o que se diz hoje, o meu amigo Giovanni, é que a contratação de um emprego significa que os encargos sociais é praticamente o dobro daquele salário dele. Então isso é muito pesado. Então há que se diminuir, há que se prestigiar mais essa categoria de empreendedores no Brasil, porque aí sim haverá continuidade de mais contratação de pessoas e, por consequência, a economia vai gerar muito mais. E quem vai dar conta dessa situação, no fim, são os empresários. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária, elas trouxeram essas desonerações para a empresa. A tendência é isso. Nós estamos também agora com vários projetos de mudança administrativa para facilitar a atividade fiscal em relação a também a atividade de empreendedorismo. Esses ambientes são mais positivos para o empreendedor e já são buscados há bastante tempo. Eu fui secretário de Indústria e Comércio aqui em Goiânia. Então nós participamos de vários debates a esse respeito. Mas não é a hora de começar a pensar também de taxar o resultado, o lucro? Sim, não resta dúvida, mas... Advogado empresarial, você sentiu que ele deu uma deglutida? Mas é que os empreendedores, né, já aqui é controverso, viu, Reinaldo? Aqui tem essa puxada de tapete. Já pagam os seus tributos, certo? Da sua distribuição do lucro, já vem os dividendos, os impostos. Não, vem da atividade empresarial, né? Aí ela sendo positiva, o lucro dele vem limpinho. Não é não, doutor Manuel Rocha? Não vem livrinho o lucro do empresário, não? Eu falo porque eu sou empresário. Vem livre porque, eu peço perdão ao doutor Reinaldo se ele discordar, mas o que o empresário deveria pagar, ele joga para o consumidor. O grande problema das empresas, tão grave quanto... O que não é errado, faz parte do jogo, né? Faz parte do negócio. Mas deveria sim pagar pelo lucro. A questão é que também... que essa vai a minha crítica pessoal, é que os empresários, não todos, tem os corretos, eles recolhem alguns encargos dos funcionários e não repassam. Por exemplo, a Previdência, o FGTS, nós deparamos com muito casos de empresários que acabam cometendo ilícito de apropriação indébita previdenciária, por exemplo. A questão da tributação, eu defendo a tributação das grandes fortunas há muito tempo. O empresário brasileiro reclama demasiadamente da concorrência chamada por ele desleal, mas é o empresário que ele não investe em modernidade, ele não investe no aperfeiçoamento, ele não investe na qualificação do funcionalismo. Aí fica reclamando porque não dá para concorrer com empresas transnacionais. Então, eu acho que isso é histórico, não é um fato recente. Deveria haver não só a tributação, como também investimento para se tornar competitivo. Com relação à geração de emprego, Giovanni, que você citou, e o doutor Reinaldo também, nesse aspecto também pecam os grandes conglomerados empresariais. Porque quem gera emprego ainda é o micro ou pequeno empresário, não sei se ainda tem essa nomenclatura, mas é o pequeno proprietário. É esse que gera emprego, é esse que favorece a produção regional, e esse deveria ter sim um tratamento privilegiado, mas grande parte, doutor Reinaldo, me corrija se eu estiver errado, eu acho que chega em menos de 2 anos, essa é a média, 90% das empresas são fechadas, então, que são as pequenas empresas. Reinaldo, isso que você vai responder a interlocução do doutor Manuel Rocha, mas eu senti algumas questões que ele trouxe, que é falta de regência do Estado, não? Na verdade, existem sim os maus empresários. Infelizmente... Nenhum seu cliente. Eu tenho o costume de falar isso. Os culpados eu não advogo para eles. É uma minoria. Tem razão o doutor Manuel quando disse, a respeito das micro e pequenas empresas, que elas realmente geram emprego em cerca de 70% no Brasil. Isso são dados do SEBRAE. E o SEBRAE trabalha incessantemente no sentido de especializar essas micro e pequenas empresas, no sentido de que elas tenham condições de entrar no mundo empresarial e saber como lidar com a situação. Agora, lamentavelmente, existem maus empresários que fazem dessa situação uma rotina. Às vezes recolhe
o FGTS, o INSS dos seus empregados não os repassa ao INSS e ao FGTS, porém tem sérias medidas, né, que a lei prevê contra essas situações. Aí é fiscalização do Estado. Fiscalização do Estado, mas as leis sim são muito abrangentes e realmente prevêem todas essas questões. Agora, muita gente anda respondendo por essa situação porque infringiu a lei, mas no mundo empreendedor, a maioria, a grande maioria é de pessoas que realmente têm vontade de investir, ter lucro, por consequência, primeiro ter lucro, e depois muitos procuram investir aquilo que ganhou no seu próprio negócio. Isso ultimamente não vinha ocorrendo por causa da crise econômica e financeira. Mas agora, diante dessa nova situação, nós já temos observado que muitos empresários já estão começando a investir. Esse investimento é em benefício do seu próprio negócio e, por consequência, também na especialização de mão de obra. E nós temos uma questão muito grave no momento, que nós temos sabido aí que diversas empresas não conseguem conquistar trabalhadores exatamente pela falta de mão de obra especializada. Certo. Agora, eu queria, o Reinaldo, para a gente concluir esse bloco, e te perguntar uma coisa. O Dr. Tênio, ele trouxe bem sistematizado algumas dificuldades e a não sensibilidade. Você acha, pela tua experiência, a recuperação judicial já é uma demonstração que o empresário está precisando sobreviver no Brasil, não é isso? A luta para... O doutor Manuel Rocha, ele trouxe para nós a questão das empresas que fecham. O Brasil é um país que parece que o fechamento de empresa é muito mais complexo do que a abertura, né? Manter-se aberto é muito difícil. A dificuldade do empresário é de manter-se vivo, e essa dificuldade de manter-se vivo é que faz com que ele não tenha tanta sensibilidade aí para essas questões particulares? A dificuldade dele manter-se vivo é exatamente o que o doutor Tênio acaba de falar. A questão tributária é muito alta. A questão trabalhista também, os encargos ainda são muito altos. O Estado, então, interfere muito e aquilo que é obrigação do Estado, ele passa para o empresário? Eu não diria que seria obrigação do Estado, que seja uma obrigação do empregador, mas uma obrigação mais consentânea, uma obrigação mais em conta, no sentido de que ele possa realmente gerar empregos, pagar os encargos sociais, pagar os seus tributos e ainda, óbvio, sobrar o seu lucro para que ele possa investir e dar continuidade na sua atividade empresarial. Aliás, um dos princípios que precederam essa Lei 11.101 é o da continuidade da atividade. Mas para essa continuidade da atividade, envolve-se muitas questões, as quais, se não forem feitas, não tem como o empresário seguir no seu negócio. E como disse o doutor Manuel, nos primeiros 5 anos, estatisticamente está se comprovado que uma grande maioria das empresas fecham, não sobrevivem. Exatamente por causa das dificuldades. Primeiras vezes não há um preparo devidamente técnico para que ele siga naquela questão da sociedade empresária ou mesmo do empresário individual. Mas depois os encargos são muito elevados e isso precisa de uma reforma bastante grande que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia do Brasil está trabalhando nesse sentido. O pessoal da minha técnica disse que esse bloco ficou um pouco maior, mas eu não posso fechar sem te fazer 2 perguntas para que a gente possa passar para o terceiro e último bloco. A primeira, sobre essa questão da empresa. A sua obra, a Recuperação Judicial, que é o que nós estamos anunciando aqui, ela vem uma parte proeminente explicando o que é exatamente a sociedade empresária, né? Ela demonstra a estrutura empresária e mostra aonde não se aplica a lei de recuperação judicial. Aonde eu estou querendo te perguntar é o seguinte. Primeiro, o brasileiro, ele é preparado na sua formação para ser empresário? E o que está faltando nessa formação? Segundo, esse empresário, ele está chegando para o advogado na hora certa? Ou ele, quando já chega no advogado para buscar uma solução jurídica para a sua sobrevivência, já é via de regra, um terminal? Respondendo à sua primeira questão, há muitas pessoas que, como se diz, já têm o dom para isso.
para ser empresário, por exemplo, para ser empreendedor, melhor dizendo, certo? Mas a grande maioria não tem essa capacidade. Nós não temos uma faculdade no Brasil que fala, vamos preparar empreendedores. Mas tem-se o Sebrae, que trabalha muito nessa situação, no sentido de capacitar as pessoas, especialmente os micros e pequenos empresários, para que eles possam efetivamente saber como é que se conduz um empreendimento. A sua segunda pergunta. O empresário, ao buscar um advogado, porque quando ele se encontra em situação de dificuldade econômico-financeira, que é o que embasa, segundo o artigo 47 dessa Lei 11.101, o seu pedido de recuperação judicial, nós entendemos que ele demora. Por quê? Ele já é quase um paciente terminal. Já seria quase um paciente terminal. Por quê? Ora, nós trazemos uma pecha daquele decreto-lei de 1945, porque onde se requeria uma concordata, sabia-se que dali um determinado tempo aquilo transformar-se-ia em falência, o comerciante de então teria desviado naquele primeiro ano os bens para si ou para terceiros para depois voltarem para si, e a empresa virava pó, certo? Porque agora é o contrário, essa lei privilegia exatamente o contrário. Ela não quer trazer muitos benefícios diretamente ao empreendedor, mas ao negócio. Ao negócio, certo? Então, por causa dessa situação de trazer a pecha de que antigamente era um negócio concordado à falência, não soava muito bem, ainda traz isso hoje, apesar de quase 15 anos de vigência dessa lei nova, ainda traz essa situação hoje em dia. As pessoas acreditam que falam, se eu for pedir uma recuperação judicial, vão achar que eu estou querendo dar o cano nos outros. Ora, muito ao contrário, pelo contrário. Quando ela procura um advogado para uma recuperação judicial, ela está exatamente preocupada em saldar os seus créditos junto com os seus credores. Então, de uma forma geral, ele tem que se preparar um pouco melhor e antecipadamente buscando seu advogado. Exatamente. Sentiu qualquer dificuldade econômico-financeira, ele procura um advogado. Porque o advogado, com certeza, um especialista, vamos dizer, vai poder dizer para ele, olha, eu acho que você está na hora de começar a trabalhar, né, para arrumar a sua recuperação judicial. No direito criminal, doutor Manuel Rocha, seria aquele cara assim, eu tô com ódio de fulano, você fala, não mata ele não. Queridos, esse foi um bloco muito grande, mas eu queria que você permanecesse conosco. Nós estamos indo agora para o nosso bloco final e tem alguns assuntos de muito interesse da sociedade. Fique conosco, estou te esperando, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Nosso terceiro e último bloco, e como não poderia deixar, preciso aproveitar essa mente jurídica que nós reunimos aqui hoje para conversar algumas questões controversas da nossa sociedade, ok? Queria conversar com você, doutor Manuel Bezerra Rocha, né, do IBCRIM, Instituto Bezerra Rocha de Ciências Criminais. Nós pedimos para alguns internautas, com o qual nós debatemos, que gravassem algumas perguntas para nós. Então, a primeira pergunta é essa. Qual que é o limite que uma paródia religiosa pode chegar sem ser ilegal e sem ferir a religião dos outros? Doutor Manuel Bezerra, então é isso que o colega nos trouxe, né? Como conviver em uma sociedade extremamente religiosa e encontrar equilíbrio do direito, comédia religiosa, sem extrapolar os limites da lei e sem cercear o direito à sátira. Notoriamente, aquela discussão do Porta dos Fundos em relação ao alto de Natal. E, detalhe, eles fazem isso desde 2013. Eu fiz uma pesquisa profunda a esse respeito. O senhor acha que tem limite? Como é que o senhor sopesa esses dois valores? Lembrando que nós temos poucos minutos. Pois não. Bom, a minha opinião é que o limite é a Constituição. Então, temos a Constituição que assegura o direito à livre manifestação, à liberdade de expressão, e temos a Constituição que assegura
o direito, a dignidade e o sentimento religioso. Essa questão, especificamente, já que você citou de portas dos fundos... Já fazendo uma propagandinha para eles? Eu só tomei conhecimento dessa péssima piada, dessa péssima atuação, em razão da repercussão que os próprios segmentos religiosos criaram. Com relação à laicidade do Estado, eu não acredito muito. Eu acho meio hipócrita dizer que o Estado é laico. Eu que sou um advogado criminalista, eu não me lembro de entrar em algum gabinete ou no salão do júri que não tenha algum símbolo religioso e oficial, principalmente o crucifixo com o Cristo crucificado. Doutor Manuel Bezerra, segura então só um pouquinho, porque vamos juntar duas perguntas em uma. Eu tenho outra pergunta aqui, eu peço à produção para já colocar ela no ar, que fala exatamente isso. Crescemos com o ensinamento que a religião não se discute, esse fato de não se discutir a religião, o que gerou na sociedade, né? Ouça qual foi a participação do nosso internauta. Doutor Giovanni, tudo bem? Aqui é o Blend de Goiânia. Gostaria de fazer uma pergunta para a bancada do Controverso. Eu cresci escutando que religião não se discute. Gostaria de saber qual o ponto positivo ou ponto negativo que gerou na sociedade. Doutor, acho que juntou as duas questões. Tem limite, não tem? O Estado é laico ou não? Religião se discute ou não? No Brasil, está tendo agora uma reversão? Volta-se a trazer a religião para dentro do Estado moderno? A religião está mais do que nunca enraizada no nosso sistema político. Nas últimas eleições, nós tivemos uma das bancadas mais proeminentes e a que mais está em evidência, tanto no Executivo quanto no Legislativo, a chamada bancada da Bíblia. O presidente da República já declarou que o próximo ministro do Supremo será terrivelmente evangélico. Isso é bom ou é ruim? Eu parto do princípio de que corremos o risco de uma religiosização, sei que a palavra existe, das instituições. Isso não é bom. A religião, eu acho que é de foro íntimo, de foro pessoal, ela não deve ser institucionalizada como política de Estado. Isso é perigoso, nós temos precedentes terríveis, basta buscar os casos de países fundamentalistas, não estou dizendo que o Brasil e nem que a religião no Brasil possa ser fundamentalista, mas pode caminhar para esse messianismo que é extremamente perigoso. Não acredito também na laicidade do Estado, porque os políticos dão ênfase demais aos segmentos religiosos e buscam os segmentos religiosos como base de apoio para suas eleições. Mas acredito que deve haver, sim, a liberdade religiosa, como está assegurado na Constituição, mas que ela não seja professada institucionalmente pelo Estado. Vamos trazer o Tênio agora para essa conversa. Tênio, nós estamos aí com a ministra Damares, sempre muito controversa, ela tinha que ser até aqui parte da bancada conosco, né? Que trouxe como política pública a questão da abstinência sexual como uma forma de proteger a gravidez não programada. Principalmente a gravidez não programada, acho que é um termo melhor do que indesejada, né? Para adolescentes. A gente sabe que isso é terrível, principalmente para a camada mais pobre da população. Uma mocinha de 14, 15 anos que se engravida, ela praticamente definiu a vida dela como um todo. Porque ela não conta com apoio nem para que ela mesma possa sobreviver, quanto mais para ela ainda gerar uma outra vida. Mas você acha que essa forte conotação religiosa dentro das políticas públicas atrapalha? O que você acha? Bom, eu acho que é preciso primeiro preservar a dignidade humana, os valores pessoais, inclusive da intimidade e tudo, e do livre-arbítrio. A religião, ela, a meu ver, ela vem com um controle social, uma forma de controle social para alguns tipos de pessoa, mas eu entendo que o Estado, ele não deve querer normatizar algumas questões que são derivadas da relação humana. Tem sim que ter programas orientativos, fazer políticas nesse sentido para que as pessoas mesmo, os adolescentes, tenham consciência dos aspectos negativos e positivos
das suas condutas. Mas não como política pública. Mas não como política pública. E essa questão da interferência hoje que está sendo do Poder Judiciário em relação ao programa Porta dos Fundos, que até suspendeu e etc. Você acha que houve exagero da lei ou você acha que houve exagero do programa Porta dos Fundos? Bom, eu entendo... Não pode falar de Jesus. Eu entendo que... Jesus precisa de defesa? Não, eu entendo que a questão da religiosidade no Brasil existem várias opções, todas devem ser respeitadas e qualquer opinião, seja em relação à política, futebol ou religião, que são os temas de maior, que mais assim mexe com as emoções das pessoas, né? Há de ser considerada ali uma razoabilidade, um bom senso e canja de galinha, não faz mal para ninguém. Então, esse seria o... Você era diretor de uma das estruturas da Ordem dos Advogados agora recentemente, saiu porque vai se apresentar, inclusive eu saúdo por isso, acho muito bem preparado como uma opção para ser um dos desembargadores aqui do Estado de Goiás. Não é isso? Com qual mentalidade que você imagina absorver processos complexos com essa temática? Bom, eu entendo que... Qual o tipo de ponderação que você acredita que é importante para um desembargador que vai mediar questões como essa? Eu entendo que um desembargador, um julgador, de uma forma geral, ele tem que estar, primeiro, pautado na lei e pautado nos princípios que devem reger a sua interpretação legal, dentro da razoabilidade, do bom senso, do direito, das instruções probatórias, postas no processo para julgamento e promover uma entrega jurisdicional bastante célere e justa. Não significa que vai ser favorável e nem contra, mas que seja justa para a matéria posta em debate. Reinaldo, você com 45 anos de experiência jurídica, profissional, com atuação forte na Ordem dos Advogados, assim como todos nós aqui nessa sala, né, ocupou cargos, teve à frente do órgão de direção, inclusive se apresentou como importante nome discutindo, né, a gestão da OAB. Você acha que a OAB hoje, tanto aqui no Estado de Goiás, a OAB Nacional, ela está conseguindo cumprir o papel dela como... Eu falo isso independente da gestão, eu falo isso a entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou você acha que alguma coisa se perdeu, assim como outras instituições brasileiras? Olha, eu acho de princípio que a OAB tem cumprido relativamente bem o seu papel. Já cumpriu melhor no passado, não? Já foi muito melhor. Nós já tivemos aí presidentes, né, a nível nacional e também presidentes de seccionais. A nossa seccional, aliás, é uma exceção. Eu entendo que o Dr. Luiz Flávio está muito bem no comando da entidade, mas muito bem mesmo. Parabéns para ele e para a sua diretoria. Mas outras seccionais que a gente via, às vezes, alguma notícia esporádica, aí a gente entende que não está cumprindo bem. E a nível nacional, o atual presidente, no começo de seu mandato, meteu-se em questões políticas, dizendo que era ativista, que era contrário, e isso eu entendo que... Que não representa a opinião plurima, né, da advocacia brasileira. Absolutamente, isso não representa a opinião dos advogados, então eu entendo que ele se deu mal, mas parece que está se corrigindo. Então, de um modo geral, a situação parece que caminha bem no momento. Mas nós ainda somos, todos nós aqui somos advogados, todos nós somos ex-dirigentes de ordem. Eu também tive como conselheiro, fui diretor da Escola Superior de Advocacia, todos aqui já presidiram, fundaram instituições, né? Nós estamos conseguindo, enquanto advogados, apresentar, eu falo nós, os advogados e a ordem, nós estamos conseguindo ser uma opção de relevância para a sociedade? E essa já é a nossa pergunta final, né? Depois a gente vê os agradecimentos. Manuel Bezerra Rocha. Giovanni, eu entendo que, paradoxalmente, há um número muito maior de advogados hoje, advogados e advogadas, as outras faculdades despejam no mercado quase que trimestralmente milhares de advogados só no estado de Goiás, mas nós estamos muito aquém de sermos os protagonistas dos grandes debates, das grandes questões nacionais que o Brasil precisa. E vem acontecendo episódios antidemocráticos, vem acontecendo questões terríveis
que vem passando ao longe do debate da preocupação de nós advogados. Eu acho que a advocacia tem enveredado, salvo raríssimas exceções, e salvo preciosíssimas exceções, vem se enveredado mais para o mercantilismo. E isso é muito prejudicial para o nosso protagonismo, que a nossa Constituição nos assegura. Vender o nosso trabalho sem vender nossa ética, né? Eu diria que nós deveríamos ser mais protagonistas no debate sobre a política, sobre a sociedade e sobre os fenômenos políticos que vêm ocorrendo. Principalmente algumas nuances que nos remetem, se você for pegar o debate histórico, o que precedeu a 1964, a abril de 64, como era o judiciário, como era a sociedade da época e como era o debate político, nós não estamos muito distantes. Então nós, ao contrário do que Pascal, exatamente como Pascal, o filósofo Pascal dizia, que o erro da humanidade é não aprender com as lições da história. Eu acho que nós temos uma história recente que nós deveríamos nos espelhar, deveríamos observá-la para não repetirmos os erros, mas me parece que esses erros estão ocorrendo novamente e a advocacia novamente Está perdendo um momento. Está perdendo um momento. Uma oportunidade. Uma oportunidade que não deveria perder para adentrar e assumir mais protagonismo no debate sobre as questões judiciais e questões legislativas. Doutor Tênis, o que o senhor acha? Bom, eu entendo que, primeiro, do ponto de vista processual, o artigo 133 da Constituição garante ali que é indispensável a administração da justiça ou advogado. Do ponto de vista social, a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem um papel fundamental e concordo com o Dr. Manuel Bezerra no que se refere a ser protagonista disso. A Seccional Goiás, por exemplo, hoje tem mais de 90 comissões temáticas de várias temáticas da sociedade mesmo, com comissões que são específicas para a instituição, outras que são específicas para a sociedade e outras mistas. Então ela procura se inserir, mas eu entendo que sempre há espaço para melhoria, para o aperfeiçoamento, principalmente quando se trata de uma representação em nível nacional, como é o Conselho Federal da OAB. Me parece que ele teria que ter um protagonismo maior sobre muitas questões, especialmente questões de cunho jurídico. Então você crê que aqui em Goiás nós estamos conseguindo, com as nossas 90 comissões temáticas, discussões, pelo menos discutir o assunto. Mas tem aparecido o resultado? Tem aparecido, mas é como eu disse, sempre há espaço para melhorar e aperfeiçoar o que já existe, né? Doutor Reinaldo, fecha a conta. Eu fecho dizendo que a advocacia já foi mais respeitada, que a advocacia já foi mais querida, que a advocacia já esteve em proeminência maior. Isso especialmente a nível nacional. Hoje, felizmente ou infelizmente para a sociedade, existe um grande número de advogados. A gente tem acompanhado, e às vezes, como disse o colega aqui, a questão da mercantilização. A mercantilização rouba a nossa ética. Então, a advocacia, se ela não for exercida com ética, realmente ela entra nesse campo da mercantilização e hoje, lamentavelmente, a gente vê que as coisas podem estar se encaminhando para esse sentido. É uma situação lamentável, mas a advocacia, porque eu já sou mais antigo, me permito falar isso sentado, ela já foi mais de alta validade, já foi mais respeitada, já teve melhor credibilidade junto à própria sociedade. E nós chegamos ao fim do programa Controverso, o Mundo Jurídico, recebendo pessoas que me são queridas, mas são extremamente importantes e fundamentais até para a discussão da juridicidade no estado de Goiás. Queria começar cumprimentando e agradecendo a sua presença, a Tênis do Prado, que veio trazer para nós aqui o seu livro Juristas do Mundo, né? Muito obrigado e foi um prazer ter você aqui conosco. Dr. Giovanni, uma satisfação poder estar aqui no programa Controverso, participando desse debate com ilustres pares aqui, Dr. Manuel Bezerra, Dr. Reinaldo Limiro, e poder contribuir de alguma maneira para o aperfeiçoamento aí das matérias afetas ao direito perante a sociedade e comunidade jurídica. Muito obrigado. Te agradeço também, Reinaldo Limiro, tá? A sua participação conosco, lançamento aqui, eu te agradeço a obra também, A Recuperação Judicial,
e espero poder contar aqui com você em outras oportunidades. Será sempre um prazer, como foi hoje. Giovanni, obrigado pelo convite. Obrigado por participar aqui junto com colegas de alta envergadura jurídica, o Dr. Tênio e o Dr. Manuel Bezerra, Dr. Leonilson, né, que nós conhecemos dessa forma. E aos telespectadores, entendemos que expressamos aqui alguma situação que os possa conduzir em uma melhor idealização de seus negócios, especialmente aos empresários, que há de se lembrar que a recuperação judicial é um instituto que existe aí para que possa dar continuidade à atividade empresarial, que é muito importante para o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Dr. Manuel Bezerra Rocha, quer saber se eu for para a rádio, você vem comigo? Como aprendi, sim, doutor Giovanni, e obrigado pelo convite, agradeço a você, aos seus telespectadores, e agradeço pela honra de poder falar um pouco da minha área, da matéria que me é afeita. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar presente na companhia do Dr. Tênio do Prado, a quem é meu amigo pessoal e a quem respeito e admiro, o Dr. Reinaldo Limiro, que é uma referência da advocacia, especificamente na área dele. Obrigado por essa oportunidade e aproveito para me colocar à disposição para outras oportunidades, para outros convites. Esse foi o programa Controverso, Mundo Jurídico. Espero contar com você na próxima semana. Você está no lugar certo.